Olá, meus alunos, como vão vocês? Professor Peixoto. Essa é a nossa segunda aula sobre a seção objetivo de um projeto de pesquisa. E nesta aula a gente vai trabalhar os tipos lógicos de pesquisa científica e como fazer a estruturação da seção objetivo. A lógica de um projeto de pesquisa exige uma das três lógicas, a saber, a primeira, pesquisa de caracterização. É aquela que caracteriza as variáveis operacionais, ou seja, a gente busca a descrição de algo. A segunda lógica é a pesquisa de associação. E nela se testa a hipótese de que duas ou mais variáveis estão associadas entre si, mas que não há interferência entre essas variáveis. Aqui não se pretende saber qual é a causa da associação entre as variáveis. Se pretende saber somente se duas ou mais variáveis se associam entre si. A finalidade é geralmente se detectar indicadores. A terceira lógica é a pesquisa de interferência. Nela se testa a associação entre as variáveis, mas supondo que uma vai agir sobre a outra. Nesse caso, temos que demonstrar, ou ao menos considerar, que x reduz y, por exemplo. Buscamos entender os mecanismos da suposta causa de interferência e assim argumentar esta relação. No seu objetivo, no objetivo do seu projeto, a lógica deve estar expressa de modo claro. Sem isso, o seu objetivo é vago. Para enxergar com clareza, você deve ser capaz de mostrar esquematicamente seu objetivo, para não ter dúvidas sobre as suposições lógicas do seu projeto de pesquisa. O uso de palavreado rebuscado, impreciso, torna o objetivo obscuro, o que irá dificultar a realização da sua pesquisa e até mesmo o convencimento do revisor para obtenção de financiamento. Uma forma de obter clareza é construir esquemas que expressem os seus objetivos. A partir desse esquema, escreva o seu objetivo, considerando que o seu leitor conseguirá imaginar a estrutura básica desse esquema ao lê-lo. Antes disso, é possível que você necessite reduzir variáveis caso sejam muito numerosas. Procure reduzi-las trabalhando com as variáveis teóricas mais amplas. A gente já estudou em aula anterior o que são essas variáveis teóricas. Na figura do slide, temos uma representação de como isso pode ser feito. No primeiro nível, temos as variáveis operacionais, de A até F. Reduzimos essas operacionais em apenas duas teóricas. No segundo nível, agora temos x e y. Agora, olhar para essas duas e as operacionais é exatamente a mesma coisa. Você registrará as variáveis operacionais para se referir a essas duas variáveis teóricas. Imagine então que seu objetivo é, na realidade, saber se x afeta y. Isso significa que as variáveis de A até D afetam as variáveis E e F. Seu objetivo está claro se quer testar apenas se x afeta y. Um volume grande de variáveis pode trazer confusão, apenas pelo grande número dessas operacionais.
Esta simples operacionalização nos traz maior clareza sobre essas variáveis. Podemos também prosseguir para um terceiro nível de variáveis. Reduzimos, então, as duas variáveis teóricas x, poluição, e y, desmatamento, a uma única teórica z, que poderia ser destruição ambiental ou mesmo preservação ambiental. Construímos uma sequência em 3 níveis. O primeiro é operacional, sempre operacional, e os outros são níveis teóricos, ou seja, não conseguimos medir diretamente. Podemos reduzir nosso quadro de variáveis e prosseguir na montagem do esquema visual que represente nosso objetivo. Abrevie as variáveis para melhorar o visual. Conecte as variáveis com símbolos. Podemos, por exemplo, adotar a seguinte terminologia. O círculo ao redor da variável indica que pretende caracterizá-la. Se a gente pretende caracterizá-la, então a gente está trabalhando com operacional. A afeta B. Outro exemplo. O terceiro exemplo, A e B se afetam mutuamente. O quarto exemplo, estão associadas entre si, mas sem interferência entre elas. E o último exemplo de simbologia, aumento e redução, respectivamente, da variável à direita da seta. Depois de você incluir essa simbologia, coloque as variáveis do seu estudo em uma distribuição espacial, conforme mostra a figura do slide. Nesta figura, dentro do quadrado, estão as variáveis e as relações de interferência entre elas. Abaixo desse conjunto está a mesma esquematização, porém, em uma sequência visual mais clara. Com essa esquematização é que escrevemos o objetivo do projeto. Nesse exemplo, temos a ideia clara de que nossa hipótese supõe que C afeta A, sendo B um elemento do mecanismo pela qual esse efeito ocorre. O cientista tem apenas duas possibilidades: caracterizar variáveis ou testar hipóteses. Nos dois casos, ele pode fazer ciência de boa qualidade. Não há uma forma melhor, de menor ou maior qualidade científica. O tipo de objetivo a ser construído vai depender da pergunta que você se propôs a fazer com seu projeto. O valor do estudo se relaciona com o valor da pergunta, do potencial inovador do objetivo e da qualidade da conclusão. Se sua pesquisa é de caracterização, deixe claro ao leitor a sua intenção. Não escreva coleta de dados. É mais claro utilizar o termo caracterizar. Se sua pesquisa é de associação, cuidado com esse termo. Ele sozinho não deixa claro se quer testar associação ou testar interferência entre variáveis. Deixe claro para o seu leitor. Se pensa em interferência, expresse claramente: afeta, aumenta, diminui, reduz, inibe, interfere, etc. Tudo que você pode especificar no objetivo deve ser fundamentado na introdução teórica. Não se faz nada à toa. Tudo deve ter uma razão válida. O objetivo diz o que você fará, não o que você tentará fazer. Se sua pesquisa for de caracterização, seu planejamento de estudo deve garantir que você consiga essa caracterização.
Não faça uso dos verbos confirmar, demonstrar, validar, porque não há planejamento capaz de garantir isso antes de se coletar os dados. Utilize analisar-se, investigar-se, avaliar-se, averiguar-se e etc.